do Guilherme. Então, mesmo esquema, 15 minutos de apresentação, depois 5 minutos para perguntas, ok? A cada 5 minutos o Rodrigo vai mostrando o tempo, tranquilo? E é isso, com você. Tá certo, deixa eu só pegar o controlezinho aqui. Só ver se você mexer nisso ainda. Acho que não está funcionando. Ah, claro, desligado não vai funcionar. Deixa eu testar até o final. Acho que foi. Só não está passando slide. O Nassau está tendo problema também, só para computador. Oi? O Nassau está tendo problema de passar também, tem que apontar para o computador. Ah, tá. Foi? Pode ser isso. Foi, tá tranquilo. Pode começar? Pode. Bom dia, pessoal. Antes de começar, queria agradecer a organização do evento. Tem sido excelente toda a organização. E queria pedir... Todo mundo consegue me ouvir bem, né? Eu queria pedir desculpa pela voz. O Flamengo foi campeão no final de semana passado. Eu acho que eu exagerei na comemoração. Tá certo? Meu nome é Guilherme. Eu sou aluno de doutorado na UFRJ. E hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho, o efeito Sagnac no vácuo quântico. Opa, não, calma, vocês podem. O meu trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor Paulo Américo e com a orientação do professor François Ampin. E hoje... Saiu. O Paulo Guedes não facilitou para ninguém, né? E ainda a colaboração do professor Reinaldo de Mello, da UF. Tá certo? Antes de falar sobre o nosso trabalho, eu queria dar uma motivação experimental. Eu queria comentar esses experimentos que foram feitos por esses dois grupos, e tem até experimentos ainda mais recentes, que eles utilizaram uma pinça óptica, ou seja, criaram um potencial elétrico e magnético no vácuo para armadilhar essas nanopartículas que ou são esferas, ou esse formato tipo altero, ou esfera dupla, como você queira chamar, e utilizaram um laser para transferir momento angular para essa nanopartícula e ela atingir velocidades de rotação altíssimas, frequências da ordem de 5 GHz. E cada vez mais recentemente essa velocidade foi aumentando. Isso é interessante por várias razões, e uma delas é porque isso permitiria acessar efeitos do vácuo quântico, efeitos dinâmicos do vácuo quântico, como, por exemplo, o efeito Casimir dinâmico. Quem nunca ouviu falar, quem não conhece, o efeito Casimir dinâmico ele consiste num objeto neutro, num movimento não uniforme no vácuo. No vácuo, interagindo com o campo eletromagnético no estado de vácuo, e esse objeto, nesse movimento não uniforme, vai emitir pares de fótons. Tá certo? Só que esse efeito Casimir dinâmico ele tem um problema. Ele tem várias previsões teóricas, mas ele nunca conseguiu ser efetivamente medido, porque até então não tinham como acessar essas frequências tão grandes que são necessárias para surgir um efeito apreciável. Tá certo? Então, nós do grupo pensamos numa maneira de como tornar esses efeitos dinâmicos detectáveis, certo? E, para isso, eu gostaria de comentar um pouco sobre o efeito Sagnac. Eu não sei quem já ouviu falar, mas o efeito Sagnac ele é até bem antigo, né? Ele foi proposto em 1913 e o Sagnac ele utilizou um interferômetro atômico para fazer dois feixes de luz percorrerem o mesmo circuito em sentidos opostos. A priori não era para eu ter efeito nenhum, mas se eu rodasse todo o meu aparato com relação ao referencial inercial, eu obteria uma fase proporcional à velocidade de rotação e à área do meu interferômetro. Existem várias aplicações para isso hoje em dia. Quem aqui veio de avião provavelmente tinha um interferômetro Sagnac no avião, porque ele é muito sensível, ele consegue detectar as mínimas rotações que são necessárias para a aeronave se manter na trajetória durante todo o percurso. Um mínimo desvio de trajetória em São Paulo, você podia parar em Montevidéu. Além do mais, a gente sabe que átomos são ondas, certo? Eles se propagam como ondas no espaço. Então, será que seria possível atingir um fenômeno análogo com átomos? E a resposta é sim. Inclusive, um interferômetro atômico, né, nesse átomo, numa sobreposição de estados,
e todo o aparato dessa superposição for posto em rotação, ele vai sentir muito mais fortemente. Isso porque átomos têm massa e eles sentem efeitos inerciais. A luz só vai sentir o efeito Sagnac por um efeito relativístico, tá certo? Então é o seguinte, interferômetros atômicos eles são muito precisos. Hoje em dia são cada vez mais experimentos de interferômetro atômica porque eles são extremamente precisos. Então a nossa proposta é a seguinte: supõe um átomo numa sobreposição de estados, tá certo? Perto desse interferômetro eu vou colocar um objeto em rotação. Será que eu consigo perceber, o átomo ele consegue perceber essa rotação? Isso seria um efeito análogo ao efeito Sagnac, né? E aqui, quem já ouviu falar do princípio de Mach, talvez perceba uma analogia, porque o princípio de Mach estabelece que a inercialidade de um referencial ela é medida com relação a objetos muito massivos, como, por exemplo, as estrelas distantes. Mas aqui a não inercialidade de um objeto vai ser determinada por flutuações quânticas, que é o que eu vou elaborar agora. O que eu quero dizer por flutuações quânticas, né? Suponha que eu tenho um átomo no vácuo. Ele vai interagir com o campo eletromagnético no estado de vácuo. Esse átomo aqui está no estado fundamental. E vamos supor que esse átomo está na aproximação de dipolo. Então, a gente vai partir dessa hamiltoniana aqui. Partindo disso, a gente vendo a evolução temporal dos dois pacotes de onda em cada caminho atômico, a gente vai conseguir obter uma fase relativa entre eles. Detalhe, esse hamiltoniano aqui, ele acopla 3 graus de liberdade no meu sistema. O grau de liberdade interno do átomo, que vai determinar o movimento de dipolo, o grau de liberdade do campo, porque ele também vai ter que entrar na minha função de onda, e a posição do átomo. Vamos falar de posição do átomo? Vamos falar de posição de centro de massa atômico, que faz sentido falar se a gente considerar a aproximação de um pacote de onda muito estreito em cada caminho, certo? O centro de massa está confinado muito nessa região, no que a gente chama de guia de onda atômico, tá certo? Então, tomando o produto interno entre as funções entre as funções de onda em cada um dos caminhos, a gente obtém esse fator de fase aqui. A gente chama isso de funcional influência, tá certo? E se a gente expandir ele... detalhe. Esse funcional de influência ele tem parte real e parte imaginária. Esse ΔΦ12 ele é um número complexo geral. A parte real vai ser a separação entre as franjas de interferência. Mas essas franjas elas podem perder contraste entre si, justamente pela descoerência induzida pelo emaranhamento entre os graus de liberdade do meu sistema. O nosso interesse é na parte real. A gente quer estudar a parte real dessa fase e ver se ela vai carregar a rotação do objeto. E eu tenho que fazer com o tempo. Dito isso, o que a gente vai fazer é expandir essa fase em segunda ordem. Em primeira ordem, a contribuição é nula, porque se o átomo está no estado fundamental, ele não vai ter nenhum momento de dipolo. Então, na média, claro. Então, em segunda ordem, a gente vai conseguir capturar as flutuações quânticas do campo e do dipolo. E, além do mais, a gente vai ter resposta linear, certo? Isso aqui é a suscetibilidade do átomo ao campo, do campo ao átomo, e isso aqui é o que a gente chama de polarizabilidade, como tem no trabalho de pôster da nossa colega, que está muito interessante, quem ainda não viu, sugiro, que ele vai ser a resposta do átomo às flutuações de campo. O campo flutuante induz o dipolo e um dipolo flutuante induz um campo, certo? Só que aqui a gente tem 2 tipos de contribuição na nossa fase. Repara que aqui eu tenho o índice KL na minha fase, tá certo? Esse índice KL corresponde a um efeito local, quando K é igual a L, que isso é, em um dos caminhos, o átomo produz um campo virtual que vai ser apanhado pelo átomo no instante posterior, certo? Porém, a gente tem também um efeito não local, que ele vai ser apanhado pelo átomo num caminho diferente. As fases interferométricas, elas geralmente são locais. E o efeito de não localidade seria um análogo do efeito Casimir dinâmico
devido ao movimento relativo do átomo-superfície. E que superfície é essa? Vamos supor que essa superfície é a superfície de uma esfera. Eu tenho uma esfera em rotação. Então, para isso, a gente vai ter que calcular a função de Green espalhada por essa esfera. Vamos considerar essa esfera na aproximação de polo. Como é que é a cara dessa função de Green? Essa função de Green, ela vai ser uma dupla propagação, tá certo? Ela vai ser o átomo produzindo um campo até a esfera, induz um dipolo nessa esfera, que vai produzir um campo que vai ser posteriormente apanhado pelo átomo. Essa aqui vai ser a minha função de Green. Vamos considerar essa esfera na origem. Então, o átomo numa posição R' propaga até a origem, polariza a esfera e depois propaga até a posição R do átomo. Tá certo? E, além do mais, como é que vai ser a polarizabilidade da esfera? A polarizabilidade da esfera a gente conhece bem. Só que e se ela estiver em rotação? Em rotação, mesmo que seja um objeto isotrópico, ele vai ser uma matriz mais geral. 5 minutos, papai? Vai ser um objeto mais geral, ela vai ganhar termos fora da diagonal, tá certo? E mais interessante que isso, a gente precisa que seja um objeto dispersivo. Se o objeto ele for um refletor perfeito, não vai ter como detectar nenhum efeito de rotação desse objeto, tá certo? Inclusive, a dispersão ela inclui uma escala de tempo, a escala característica de dispersão do material, tá certo? Então, a gente já tem todas as nossas ferramentas para calcular, para calcular essa fase. E a gente obtém uma expressão até simples, que ela continua mesmo no limite que C vai para infinito, até porque a gente tomou o limite de não retardamento do campo eletromagnético, né? Essencialmente, a gente tem uma correção de movimento devido à interação de Van der Waals átomo-esfera, tá certo? E aqui a gente tem a frequência de transição do átomo, que a gente considera um átomo de 2 níveis, a polarizabilidade atômica, tá certo? E ainda a segunda derivada da polarizabilidade da esfera em rotação calculada na frequência de transição atômica, tá certo? E aqui é interessante que a gente obtenha uma fase que ela é geométrica, ela só depende da geometria e, semelhantemente ao efeito Sagnac, ela é proporcional à fase da esfera. Eu finalmente consegui um jeito de observar como o átomo sente a rotação mesmo a uma vizinhança de um objeto em rotação relativa, beleza? Essa aqui é a figura de um artigo que a gente publicou recentemente. Beleza, isso vai depender fortemente da geometria. Então, vamos calcular isso para as geometrias características dos experimentos de interferometria atômica. Aqui eu tenho caminhos circulares, não só tenho uma contribuição local para a fase, isso aqui é um comprimento característico do meu sistema, certo? E aqui eu não tenho fase não local. Curiosamente, para essas trajetórias retilíneas, eu tenho fase local e ainda uma correção não local. A diferença de fase ela vai estar imbuída dessa fase não local que tem sinal oposto. Tudo isso é muito legal, muito bonito, mas eu preciso, se eu estou propondo uma forma de medir, eu preciso que isso seja apreciável. Apreciado também, eu gostaria. Porém, o que a gente vai fazer? A gente quer aumentar a resposta da esfera à frequência de transição atômica. Para isso, a esfera ela vai ter uma ressonância plasmônica, quando a polarizabilidade dela explode. Isso vai acontecer quando a função dielétrica dela for igual a -2. A frequência necessária para isso está expressa aqui no gráfico. Então, será que eu consigo uma espécie atômica que consiga chegar pelo menos perto, consiga me dar um valor apreciável? Eu consigo. E o mais próximo que eu consigo é do átomo de sódio, que inclusive foi o primeiro átomo a ser usado em experimento de interferometria atômica. Beleza? E não obstante, eu falei para vocês que eu estou considerando um pacote de onda muito estreito. Eu posso fazer melhor do que isso. Eu posso considerar agora um pacote com uma largura finita e fazer uma média dessa fase Sagnac ao longo desse pacote de onda, certo? Na largura desse pacote de onda. E a fase que carrega a rotação vai ser a diferença entre a fase devido à interação com a esfera menos a fase de Van der Waals característica que já existiria da propagação do átomo em relação à esfera, mesmo se a esfera tivesse parada. Fazendo isso, a gente utiliza esse átomo de sódio com a frequência que vai ter a frequência próxima à ressonância plasmônica da esfera e, utilizando os valores característicos de laboratório, a gente obtém uma fase de 0,1 miliradiano.
Você fala assim, legal, né, Guilherme? Mais um efeito que eu não consigo medir. Não, porque interferômetros atômicos em estados da arte já tem esse número aqui, já no limite de precisão deles. Então, se alguém conseguir medir esse laboratório, primeiro me fala teu e-mail para a gente conversar, e seria possível a priori, tá certo? Esse aqui é o nosso trabalho, queria agradecer pela atenção, e é isso. Obrigado. Oi? Sobrou? Caraca, 35. Na moral, eu sou o próprio Schumacher, cara. Obrigado, Guilherme, pela apresentação e por ter terminado no tempo também. Ajuda Valeu, obrigado. a comissão. Perguntas? Essa fase que você calculou é fazendo uma volta só, digamos assim, certo? Sim. Existe alguma maneira experimental, não sei se você vai saber responder essa pergunta, de conseguir fazer mais voltas ou fazer uma cavidade artificial que faça esse efeito ser multiplicado por algum fator? Essa pergunta é interessante, a gente nunca chegou a pensar nisso, mas se de repente eu conseguir fazer uma guia de onda espiralada, ela acumularia mais a fase. Mas assim, será que ia acumular tanto? Porque a gente tentou também por um caminho, 2 caminhos retos paralelos, então ela fica muito tempo para acumular essa fase. Então, se ela eu não imagino que vai mudar muito em relação a esse esquema de duas trajetórias paralelas infinitas, sabe? Justamente por ele ficar mais tempo na cavidade. Além do mais, se você reparar, essa fase ela cai com a distância, né? Então, só vai, essencialmente, se eu tiver esse formato tipo solenoide, a distâncias muito grandes do solenoide, eu não vou ter muita interação, sabe? Justamente por esse fator 1 sobre R6 que tem aqui. Tá. Obrigado. É essencialmente uma volta só que vai importar. Tá. Uma outra pergunta também, essa mais especulativa. É possível o átomo roubar momento angular da esfera ou de qualquer outra coisa que você bote ali no meio? Bom, a questão é, um átomo de 2 níveis, o que ele vai fazer com esse momento angular, né? Talvez, não sei, especulando, ele pode desenvolver momento angular orbital, mas o que vai ter de interessante nisso, além dele roubar esse momento angular? Pode levar muito tempo até a esfera irradiar todo o momento angular que ela tem. Isso depende da temperatura da esfera, né? Inclusive, a temperatura zero, que é o que a gente calcula aqui, ela não vai ter nenhum efeito assim de, por exemplo, fricção quântica, que é o que você está querendo dizer, um efeito parecido com esse. Tá certo? Tá certo. Muito obrigado. Parabéns. Não sei se eu te respondi, mas obrigado. Oi, Guilherme. Oi, Parabéns pela apresentação, adorei. Obrigado. Eu queria saber, inclusive acho que está no slide 10, é um antes desse. Você falar a resposta da esfera, né, para a resposta de dipolo, dá para fazer para as outras expansões do campo também, de quadrupolo, octupolo? Dá para fazer, eu só não sei como fazer, mas dá para fazer com certeza. Tem algum lugar aí na equação que dê para ver onde você muda ou não? É porque é o seguinte, a gente já partiu do princípio que o raio da esfera é muito menor do que o comprimento de onda característico. Então, quando é assim, a gente já usa, por exemplo, no espaço de Fourier, que o momento de dipolo induzido vai ser a polarizabilidade... eu odeio essa anotação, mas... vezes o campo. Se eu for para campos mais fortes, eu vou ter correções, né? Eu vou ter a polarizabilidade linear, e de ordem 2, 3, e assim vai. Tá? Isso ainda no momento de dipolo. Se eu quiser ir para quadrupolo, eu teria que fazer algo, por exemplo, espalhamento Mi, eu acho. Mas não tenho certeza. Beleza, muito obrigada. Parabéns de novo. Oi, parabéns pelo trabalho, ele é muito Obrigado. interessante. E eu só tenho uma pergunta, porque no começo você falou de efeito Sagnac, o relativístico, né? E eu fiquei... E depois você falou, não, a gente agora vai ter um efeito Sagnac quântico, e, devido a fenômenos quânticos. Só que o efeito Sagnac desse tipo também, ele está lá, certo? O relativístico ele ainda estaria lá. Não, é porque aqui são pulsos de luz, né? Aí, no caso, eu estou vendo como esse referencial vai ver a luz se propagando ao longo de cada pedacinho da trajetória. Exato. Esse aqui, o átomo, ele é não relativístico. Certo. Mas a minha questão era só que nessa segunda, no segundo experimento, na segunda parte, também teria o efeito Sagnac normal, né? Porque eu acho que exato. Tem. Mas aí
esse seu trabalho seria uma correção a esse... Não, é ou porque seria- antes a mesa do meu aparato está rodando, todo mundo junto. Sim. Nesse é só a esfera, aí não é a Aham. mesma coisa. Entendi. Então, não não- teria, então, É isso. como se eu não Então, tivesse. teria isso. Não. É como se eu não ok. tivesse o termo não inicial na minha lagrangiana, por exemplo. A forma de pensar isso. Entendi. Então, também seria um pouco parecido com o efeito a Hanarov-Bohm, né? Legal. Eu tava torcendo muito para alguém perguntar isso, porque eu coloquei 2 slides para caso eu tivesse tempo. Mas a gente comenta isso no nosso artigo. É. Tem porque me muita pareceu- analogia, né? me A gente pareceu- substitui o campo por um campo efetivo que é proporcional ao momento angular da esfera. Entendi. Ok. Certo? Valeu. Obrigado. Espero ter respondido. Obrigado pelas perguntas. A gente vai agradecer o Guilherme mais uma vez. Valeu, pessoal. Henrique?